Pessoal, tudo bem? Então vamos lá, gente. A gente vai fazer nessa aula uma experiência para que vocês possam experimentar um pouco como que seria a utilização de um microscópio eletrônico, tá bom? Aqui a gente vai utilizar o microscópio eletrônico de varredura. O termo dele em português, né, ele é o MEV, em inglês é SEM. Então por isso está escrito ali em cima SEM Simulator, tá bom? Então nesse microscópio que a gente vai utilizar aqui, o objetivo é colocar uma amostra qualquer e vocês conseguirem enxergar qual que é o passo a passo que a gente tem que executar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ventilar a estrutura interna dele. Então, ele gera ali, ele retira qualquer vácuo que possa estar dentro do equipamento. Eventualmente, tinha uma outra amostra antes e o vácuo foi estabelecido. Agora, a gente vai e tira o vácuo. Na sequência, a gente vai clicar aqui em Open para abrir a porta dele, né? Então, ele tem uma estrutura ali onde a gente consegue abrir para poder colocar a amostra. Então, talvez vocês tenham visto, alguém ali no videozinho foi e colocou a mão lá dentro, né? Com algumas amostras. Eu vou fechar, vocês vão ver que as amostras estão lá dentro agora, ó. Então, a gente tem aqui essas amostras previstas, tá bom? Próximo passo é a gente evacuar, gerar vácuo ali dentro. Então, esse gerar vácuo que a gente tem aqui, qual que é o objetivo? O microscópio eletrônico, ele não pode ter nada de oxigênio, nenhuma partícula do ar. Afinal, se ele tiver partículas do ar aqui dentro, na hora que os elétrons vierem por esse tubo, vão bater no oxigênio, nitrogênio, hélio, que estejam presentes ali no ar, ao invés de bater na nossa amostra. Olhando aqui, o que a gente tem? Ó? Esse aqui é o canhão de elétrons, que a gente aprendeu na aula. Ele tem uma série de colimadores eletrônicos que vão focalizar esses elétrons sobre a amostra. Esses elétrons vão bater sobre a amostra e vão refletir. A gente tem esses dois tubos captadores, né, dessa reflexão que ele faz. Um tubo é o secundário, o outro o primário, e aí eles vão conseguir produzir essa imagem. Nesse momento, o objetivo nosso não é tanto entender como que eles vão captar essa informação, não. Afinal, nosso propósito aqui é do biomaterial em si. Agora a gente vai ver qual que é a distância de trabalho, né? Então, se por exemplo, eu for ajustando essa distância que está aqui, ó, e vamos supor que, por exemplo, eu coloquei a distância em 10 milímetros. Então, ele vai descer ele aqui até 10 milímetros. Isso aqui é muito importante, gente. Para a gente como engenheiro, né, como engenheiros e engenheiras, a gente tem essa distância de trabalho dele que ele deixa a gente chegar até zero. Só que se eu chegar até zero aqui, o que acontece? Estou dizendo que esse canhão de elétrons vai tocar na amostra. Se ele tocar na amostra, a gente perdeu não só a amostra, mas a gente perdeu também o canhão, porque ele vai poder gerar alguma danificação na estrutura dele, que ela é muito precisa, ou dos seus sensores, né? Eventualmente sensores podem tocar também, os receptores, e isso vai danificá-los. Então essa estrutura vai ter que ser trocada. Ela já é uma estrutura que ela pode ser desacoplada, tá bom? Eventualmente ela pode se danificar. Mas se você tocar com esse canhão sobre uma amostra, a gente vai ter então uma danificação que vai necessitar de reparo. E acredita em mim, o reparo ele é bem caro, tá bom? Nessa experiência então, eu vou vir aqui e escolher qual amostra eu quero. Eu tenho esses 4 tipos de amostra. Eu vou escolher a primeira opção. Cada um de vocês recebeu ali, né? Vocês vão receber ali uma amostra diferente para vocês poderem estudar, tá joia? Então aqui a gente tem a amostra escolhida, vejam só que ele girou ali. Nem todos têm esse artefato não, tá? Da gente conseguir colocar mais de uma amostra. Alguns deles só tem o spot, o pedacinho ali para colocar uma amostra só. Aqui a gente vai escolher qual que é a aceleração eletrônica, né? Então quanto mais intensa colocar essa tensão que eu tiver aqui, mais elétrons ele vai produzir. Em tese, é como se eu conseguisse aprofundar um pouco mais na superfície da minha amostra. Aqui eu vou preparar ele, né? Então vou aplicar os elétrons. Então isso aqui eu estou aplicando os elétrons, estou dizendo que o equipamento ligou. E vejam só que essa aqui é a imagem da microscopia. Parabéns pra gente está com uma imagem bem ruim aí até então, né? Então essa imagem não está muito legal. O que a gente vai fazer aqui agora é ajustar esse spot size. Quando eu venho e acelero os elétrons em direção à minha amostra, eu também consigo ajustar o quanto que aqueles elétrons vão poder aprofundar naquela amostra. Então se eu coloquei aquela tensão que estava ali, esse aqui está querendo dizer o seguinte, ó, estou aprofundando os meus elétrons nessa minha amostra. Então, vocês podem ver que ele muda um pouquinho de cor. Ou seja, como se eu estivesse dizendo que os elétrons estão na primeira posição ali, né? Os elétrons não estavam chegando nas partes mais profundas da minha amostra. Eles ficavam todos retidos mais na superfície. Quando eu avancei aqui, eu estou dizendo que eles vão ter que entrar mais nas gretinhas da amostra, como se ele batesse nessa amostra e entrasse um pouquinho mais. Como que ele consegue entrar um pouquinho mais faz parte de um conceito físico. Quem quiser eu explico para vocês com mais detalhes. Mas basicamente é onde ele bater naquela estrutura, dependendo da tensão que ele tem, a gente consegue fazer com que ele não reflita inicialmente. Ele aprofunde e depois ele gere reflexão. Eu consigo ajustar essa distância de trabalho, certo? Então, só para vocês poderem ver, cheguei ela aqui até o limite, né? Coloquei a distância de trabalho em 0 e, opa, destruí a minha amostra.
Então, isso aqui só para vocês poderem ver que esse simulador ele é bem interessante, ele vai dar para a gente uma percepção legal, tá? Vou voltar a experiência toda, vou fazer um pouquinho mais rapidinho agora, né, para que já tive a explicação inicial. Quem quiser já pode até pular um pouquinho o vídeo, mais para frente um pouco, para que a gente possa voltar para a etapa inicial, tá? Muito bem, deixa eu ver se eu consigo ajustar mais um pouco aqui. Aí. Muito bem, gente, vamos lá. Vou começar a fazer alguns ajustes agora de brilho, de outras informações, para a gente conseguir visualizar melhor a nossa imagem. Vocês podem ver que a minha está bem ruim ainda, né? Não está muito legal, não. Vou mexer um pouquinho aqui no contraste dela. Então, vejam só que aqui agora eu estou trabalhando, ó. Enquanto, o que acontece, né? O equipamento, o microscópio, ele vai ter para a gente algumas informações, que são informações relativas. Essas primeiras aqui, ó, essas 3 primeiras, relativas à produção dos elétrons. E essas demais que a gente tem aqui são relativas à edição de imagem. Então, quando a gente fala de contraste, brilho, já não é mais sobre os elétrons em si que estão batendo naquela amostra. É sobre a imagem coletada e como é que a gente consegue ir trabalhando sobre ela, tá? Deixa eu ver se isso aqui vai melhorar um pouquinho. Aqui agora é um trabalho mais de artesão, né? A gente vai ter que tentar ir ajustando esse cara que está aí, ó, até ele conseguir ficar um pouquinho melhor pra gente. Deixa eu ver se eu consigo ajustar ela um pouquinho aqui. Ó, tá começando a aparecer um pouco melhor a imagem. Depois que a gente faz esse trabalho aqui, né, de dar uma melhoradinha na imagem, o próprio sistema, o próprio microscópio, o objetivo dele é deixar ela mais nítida possível. Então a gente vem aqui, ele tem alguns recursos que ele faz um tratamento automático nessa imagem. Veja só que ainda assim não ficou tão bom, a gente pode passar outros, ver qual fica melhor, então vocês podem testar aí, tá bom? E agora eu vou fazer um ajuste fino aqui para que a gente consiga ver se enxerga um pouco melhor essa nossa imagem. Ainda assim não estou gostando muito dessa imagem não. Eu estou achando que ela está ainda bem embaçadinha. Vou ver se eu ajusto um pouquinho o brilho dela. Vou mexer agora no Sigmator dele, certo? Então vou mexer no... como se fosse um óculos isso aqui, né? Ele vai mexendo na edição da imagem como se ela fosse um óculos. Aí, no Y eu consegui ajustar um pouco melhor. Beleza. E assim, pessoal, a gente vai trabalhando. Então, vocês podem ir ajustando esses caras. Esse X Stigmator e o Y é como se ele pegasse a imagem e tentasse mudar o eixo dela, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? Volto a reforçar que aqui a gente está trabalhando especificamente com... Ó, ficou melhor assim. Está trabalhando especificamente com tratamento de imagem aqui. Então, de luz até aqui embaixo é tratamento de imagem. Desses 3 primeiros já é a produção dos elétrons sobre a amostra. Ficou bem interessante, dá para a gente mexer mais um pouquinho, mas para o vídeo não ficar muito longo, já dá para a gente ter uma nitidez interessante da imagem aí. Então, vocês conseguiram ter a experiência de como que funciona o microscópio eletrônico de varredura, claro, de uma forma limitada. Aqui a gente tem uma simulação, mas é uma boa simulação, principalmente porque a gente consegue entender alguns passos. Reforçando, então, passo número 1 é a gente conseguir entender, né, que a máquina ela precisa de vácuo. E por que ela precisa de vácuo? Passo número 2 é a gente compreender que quando eu coloco uma amostra ali, ela vai ser analisada, a imagem vai ser produzida a partir dos elétrons que incidem sobre aquela amostra. Passo número 3, eu vou ter receptores, detectores ou sensores que vão coletar os elétrons que batem naquela amostra a fim de produzir essa imagem que a gente está vendo aqui. Essa tensão de aceleração ela diz respeito à tensão que é colocada no canhão. Quanto maior a tensão, mais fundo eu consigo fazer esse spot size. Ele consegue aprofundar mais na amostra, me gerando, né, uma nitidez um pouco mais interessante. Essa working distance, se eu deixar essa working distance muito baixa, eu posso quebrar minha amostra. Se eu deixar ela muito alta, eu teria dificuldade de ver alguma coisa muito específica. Se eu quisesse mexer, por exemplo, nessa estruturazinha que está aqui, eu teria dificuldade de fazer com essa working distance tão longe que eu coloquei, né? Eu coloquei 20 milímetros. Daqui para baixo é ajuste de imagem e ele também possui alguns ajustes automáticos. É como se ele tivesse uma IA para permitir esse ajuste automático aí. Tá joia? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O restante das informações sobre o microscópio eletrônico de varredura e também sobre outras formas de microscopia estão presentes no material que eu liberei para vocês, que é o PDF e outras fontes de informação que foram disponibilizadas. Está bem? Muito bom estudo para vocês. A gente se vê. Até a próxima.